Fala, Nação Azul, e aí, como é que vocês estão? Então, pessoal, gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir, como eu sempre faço em todos os meus vídeos, por favor, releve o barulho, se atentem apenas no conteúdo do vídeo. E sim, mais uma vez eu estou trazendo um conteúdo atleticano aqui para o canal, né, do nosso rival, porque, gente, o canal é sobre o Cruzeiro, mas quando surgem discussões interessantes, independente da cor da camisa, discussões essas que engloba todo o futebol brasileiro, e não só o Cruzeiro ou o rival, enfim, é algo que a gente precisa trazer para o canal. Então, desde já, peço quem não é inscrito que por favor se inscreva, dá aquela força, deixe nos comentários aí o que vocês acham do que a gente vai trazer aqui, do assunto que a gente vai discutir aqui. Gente, compartilha esse vídeo, fique até o final que esse vídeo é muito importante, tá? É muito importante, então compartilha esse vídeo, que esse vídeo de fato vai ser um vídeo de utilidade não só para a torcida do Cruzeiro, do nosso rival, é para o futebol brasileiro em geral. Então fica até o final do vídeo e prometo que vou tentar ser o mais breve possível, mas por favor prestem muita atenção, né, nas palavras do Beto Guerra, né? É um atleticano, mas ele nos alertou, né? Trouxe aqui em pauta um assunto que é de fato muito importante para o futebol brasileiro em geral, como que funciona o Brasil, o futebol aqui no Brasil, né? Como que é na base da, infelizmente, desculpa o termo, mas da malandragem. Então, prestem atenção e depois a gente vai comentar em cima disso aí. Fique até o final que é muito importante. Compartilhe esse vídeo, né, para outras torcidas de outros clubes também, né, verem o tamanho do absurdo que é a nossa CBF, a nossa Confederação Brasileira de Futebol, que é quem manda no futebol brasileiro, né? Quando você acha que o futebol brasileiro, que o STJD não pode nos surpreender, ele vai lá e nos surpreende. O que aconteceu hoje com relação a Bruno Henrique é uma vergonha, mais uma vergonha do futebol brasileiro. E eu vou falar também sobre o Dudu. Então assista até o final, deixa o like aí, ajuda demais. Tamo junto, obrigado. Segue nossa página e confere se você tá seguindo. E final de semana chegando, carnes nobres para você fazer aquele churrasco de qualidade é na Cara Preta. Tem os kits para 5, 10, 15 pessoas, que ajuda bastante. Excelente preço e a qualidade que é incrível. Quem conhece sabe. Cara Preta, cupom Web Rádio CP, né, de Cara Preta, você ainda tem desconto, link na bio. Bom, pessoal, vamos lá. O Bruno Henrique, ele foi absolvido com relação a jogos. Teve hoje o julgamento, ele tinha pegado antes 12 jogos de suspensão, estava no efeito suspensivo e hoje o julgamento final ele pegou 100 mil de multa. E nenhum jogo, dias, nada. Absolutamente nada. É uma vergonha para o futebol brasileiro, mas obviamente que ninguém fica surpreso. Você está surpreso? Agora, pasme, olha que bizarro. O Dudu, que fez uma postagem para a Leila Pereira, que é um desafeto dele, ele postou no story, né, um VTNC, e o STJD julgou ele 6 jogos de suspensão. Sabe que é VTNC, né, pessoal? Muita gente não sabe, mas é o famoso vai tomar na tampa do Giló, né? Que é aquele lugar, né? No seu... Por conta disso, e 90 mil de multa. Ou seja, a diferença com relação à punição de Dudu e Bruno Henrique é apenas 10 mil reais e 6 jogos de diferença. Um avisou o irmão com relação à aposta que ele iria tomar um amarelo. É bem importante deixar claro. Ele avisou o irmão dele que ia tomar um amarelo no jogo contra o Santos. Tinha alguns jogos ainda, ele segurou. Aí ele foi lá um dia antes, avisou o irmão dele, ó, amanhã... Gente, desculpa interromper aqui, mas, gente, claro que eu sou cruzeirense, só que nessa hora, pessoal, se a gente quer um futebol melhor no Brasil, porque a situação do Brasil não passa por questões de profissionalizar a arbitragem nem nada, é moral. A questão no Brasil é força política, né? Os beneficiados sempre buscando mais benefício, enquanto os demais, inclusive o novo regulamento da CBF com questões de dívidas e tudo é para continuar o abismo, vai aumentar o abismo na verdade, né? O transfer ban e tudo da maneira que foi proposta pelo Flamengo vai aumentar o abismo financeiro que já tem Flamengo e Palmeiras com relação aos demais clubes. Mas voltando a essa pauta que é interessante, gente, isso é um completo absurdo. Isso demonstra que as punições do futebol brasileiro ela não é nem de longe justa. Entende? É uma punição que é julgado, é decidido a forma de punir de acordo com a camisa que você veste, que o jogador, que o atleta veste no momento, né? Se você jogar em Eixo Rio-São Paulo, principalmente Flamengo, aí a sua pena é branda. É um absurdo isso. Eu vou tomar o cartão. Lembrando que o que o Dudu fez não foi correto, tá? Mandou a Leila, volta a repetir
a presidente do Palmeiras, né, e tomar na tampa do Giló, deve ser punido. Porém, é um absurdo, cara. Olha o tamanho da disparidade, a quantidade de jogos que o Dudu tomou, né, por aquela fala infeliz, claro, não se deve fazer isso. Porém, cara, o Bruno Henrique simplesmente participou, isso tá claro e comprovado nas conversas. Ele falou pro irmão dele apostar que ele iria tomar o cartão e ele tomou o cartão. Então, assim, é brincadeira o futebol. Como? Aí depois, gente, que eu não torço pra seleção brasileira, eu quero que a seleção brasileira se lasque. Ah, mas a seleção brasileira não tem nada a ver. Claro que tem, cara. Da mesma forma que há esses beneficiados aí com relação à arbitragem e tudo, tem os queridinhos da CBF, passa a mão na hora de punir tudo. A mesma coisa é a seleção brasileira. Lá faz tudo parte. A mesma coisa, gente. É uma panela que engloba a questão financeira, econômica, enfim. Então é a mesma coisa. Por isso que eu tenho ranço da seleção brasileira. Amarelo, forçou, tomou o cartão, o irmão dele apostou, a casa de aposta inclusive foi inteligente, segurou o dinheiro e avisou. Eles entenderam que poderia ter um esquema e realmente teve. Então o Bruno Henrique, com isso tudo, ele agora só 100 mil tá liberado. Ou seja, você jogador de futebol, se você quiser avisar um familiar, irmão, que você vai tomar aquele terceiro cartão amarelo, não tem problema não, tá liberado. Mas lembrando, só se você for jogador do Flamengo, viu? É isso, é bem isso. Eu sei que os Cruzeirenses são... Gente, por favor, esqueça a rivalidade nessa hora. Concordo com ele, o Dudu merecia a punição? Mereceu. Porém, a punição que o Bruno Henrique recebeu por uma coisa ainda mais grave... É algo assim, é irrisório, é um absurdo. Eu não tenho dúvida que se estivesse atuando em outro clube, eu quero lembrar aqui, né, infelizmente o Cruzeiro deveria ter feito igual o Flamengo, então. O Cruzeiro não deveria ter se precipitado e já ter dispensado. Quem não se lembra, o Cruzeiro dispensou o seu melhor volante na época, que era o Richard. Quem não se lembra do Richard, que hoje está no Internacional? O Cruzeiro já correu, já dispensou o Richard. Por quê? Pensou que o Richard vamos afastar aqui, participou, né? Não foi comprovado, não havia sido comprovado na época ainda, porém, né, havia a suspeita de que o Richard, assim como outros atletas do América, enfim, pelo Brasil, inclusive o Bruno Henrique, teria participado dos esquemas de apostas esportivas. O Cruzeiro já foi logo de imediato afastando o Richard. Hoje o Richard está jogando no Inter. Era o melhor, estava o meio de campo do Cruzeiro ali. O Richard estava dominando naquela época. Era o melhor volante que o Cruzeiro tinha naquela época. E o Cruzeiro se desfez de um atleta à toa. Hoje ele está lá jogando no Inter. Se o Cruzeiro tivesse aguardado mais... Porque o pessoal fala, mas aí você está querendo, então você está agindo da mesma forma que o Flamengo, você quer o benefício. Não, o que eu estou dizendo é que é um absurdo. Entende? Um completo absurdo, né? Não dá, pessoal. De verdade, né? A gente é sempre assim no futebol brasileiro. Por isso que eu falo, a questão de arbitragem, gente, não adianta profissionalizar. Um árbitro que ganha mais de 40 mil reais por mês já é profissional. A questão no Brasil é honestidade. E aí entra em diversos setores, entra na política, um monte de coisa. A população brasileira, a maior parte, se acomodou, se acostumou, infelizmente, a defender o que é errado desde que leve vantagem. Então, é o famoso jeitinho brasileiro. Então, a questão no futebol brasileiro, de uma maneira geral, gente, assim como na política, infelizmente, é um problema moral. Não adianta. Então, é muito triste isso, é um completo absurdo. Mas deixem nos comentários o que vocês acharam disso. Compartilhe esse vídeo que é de extrema importância, tá, pessoal? Para o povo brasileiro, os torcedores de outros clubes verem o tamanho do absurdo que é, né, a entidade que organiza o futebol brasileiro, o tamanho da injustiça, como que é notória a questão dos pesos e as medidas, né? Depende muito da cor da camisa que está sendo julgada. É um completo absurdo isso, né? O Bruno Henrique tomou apenas uma multa de 100 mil reais, né? E foi comprovado a sua participação clara no esquema, né? Dizendo para o irmão, avisando para o irmão apostar no seu terceiro cartão amarelo que ele iria tomar, e tomou o cartão amarelo. Quem não se lembra que ele deu uma entrada violenta, eu não me engano se foi no Soteldo na época, contra o Santos. É um absurdo isso. Mas deixa aí o que vocês acham, né? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Forte abraço e fui!